seguinte: se existe um único caminho certo na nossa vida, não é qual o caminho, é se existe um único caminho certo na nossa vida. O que vocês acham? Alguém arrisca um palpite aí? Se alguém já assistiu a palestra, não vale, tá? Vocês acham que tem um caminho único ou tem vários caminhos? Bom, já posso adiantar o seguinte: sim, existe um único caminho, tá? Existe sim esse único caminho. Aí muitos podem estar meio em dúvida: pô, mas se existe um único caminho apenas, por que ele não é ensinado nas escolas? Por que a gente não fica sabendo disso assim tão claramente? É uma questão. Se existe um único caminho, por que a gente não segue este caminho? Perfeito? Bom, para explicar um pouco sobre isso, eu vou usar uma analogia. Que analogia seria essa? De uma montanha. E nós temos o objetivo, todos nós aqui, de chegar ao alto dessa montanha. Esse é o nosso grande objetivo, essa é a analogia, chegarmos, como fazer para chegar ao topo dessa montanha. Bem, existem, como vocês devem saber, inúmeras formas, inúmeros jeitos de chegar ao alto da montanha. Ok? Uma das maneiras, normalmente, o que a gente tenta fazer por primeiro é: eu quero chegar bem rápido lá. Eu sou ansioso, né? Quero chegar rápido lá. Aí o que a gente faz normalmente? A gente encontra os meios mais esdrúxulos para tentar chegar lá. No caso, eu compro um foguetinho e tento chegar lá muito rápido. Só que tudo que é muito potente, tudo que é muito rápido, nós tendemos a perder o controle. E quando a gente perde o controle, a gente pode se chocar com o alto da montanha, ou passar da montanha, ou assim por diante. Porque é um meio muito rápido, nós não controlamos ele. Existe outra maneira também de chegar ao cume da montanha, que é usar equipamentos ou outros artifícios. Aí eu sou esperto, eu vou lá e compro um helicóptero. E com o helicóptero eu chego até lá em cima, perto do topo. Mas eu não levo em consideração o quê? Que em altas altitudes o ar é rarefeito. O helicóptero não tem sustentação. Como ele não tem sustentação, ele acaba caindo. Essa é uma outra maneira de tentar chegar ao alto da montanha. Outra forma é quando a gente compra uma asa delta, por exemplo, e vamos tentar chegar ao alto da montanha, só que a gente se deixa levar e aí acontece o quê? A gente precisa depender do vento. E o vento, muitas vezes, nos leva para longe do nosso objetivo, porque não está sob nosso controle isso, sob nosso domínio. O vento vai para qualquer lugar. Uma outra forma, que é bem comum para a gente tentar chegar ao alto da montanha, é depender das outras pessoas, ou depender de outros. Neste caso, o que acontece? Normalmente, quando a gente depende de outras pessoas, a gente pode ficar na mão porque eles podem não aguentar. Eles já têm que levar a si próprios e muitas vezes a gente está lá nas costas deles. Eles vão aguentar? É bem provável que não. E eles vão nos deixar na mão. Mas porque eles não têm capacidade, não têm o suporte para isso. E nós estamos dependendo de outra pessoa. Então, também é complexo, também é difícil. A gente não consegue chegar de uma forma viável ao cume da montanha. Tem aqueles que vão tentar de qualquer jeito, meio que na unha escalar a montanha. Só que também é um jeito muito arriscado, porque a gente fica sujeito às intempéries, a gente fica sujeito a daqui a pouco arrebentar a corda que nós estamos usando, ou qualquer outro tipo de equipamento. É um jeito bastante arriscado. E, frequentemente, pode acontecer o quê? A gente cair. Não conseguimos chegar ao alto da montanha. E não podemos deixar de fora aqueles, né, que o objetivo é chegar ao alto da montanha, mas a única coisa que eles não vão fazer é tentar chegar ao alto da montanha. Eles vão lá ficar catando borboleta no pé da montanha o resto da vida. Quem não conhece gente assim, né? Está cheio de gente que é meio que turista. Então, mesmo tendo um objetivo muito claro de chegar ao alto da montanha, é preferível fazer o quê? É muito difícil, eu não sei, eu não consigo, e vou ficar ali, catando as borboletas. Qualquer lugar, menos tentar chegar ao alto da montanha. Então, esses são os distraídos. Só que quando a gente cansa de tentar várias formas de chegar ao alto da montanha, quanto mais a gente tenta, mais a gente se quebra. Quanto mais a gente cansa, a gente só descobre que no final só tem um único jeito de chegar ao topo da montanha. Só tem um, não tem outros. Que é o quê? O velho e bom caminhar. Só que não caminhar por caminhar apenas.
estar preparado para isso. Então eu vou usar um equipamento correto, como um tênis certo, eu vou usar a mochila, eu vou usar a varetinha aqui, e eu vou seguir este caminho. Ele pode ser o mais difícil, ele é estreito geralmente para subir as encostas, e ele é bastante lento. Mas este é o único caminho que nos leva até o alto, com relativa segurança. E assim é na nossa vida, tá, gente? Essa analogia é para ilustrar os jeitos e os meios que nós temos de chegar ao alto da montanha. Então, é assim na nossa vida. Nós temos vários jeitos e vários caminhos para a gente chegar ao alto da montanha. Que representa o que, basicamente? A felicidade plena. Apesar de nós não termos ainda condições de entender exatamente o que é felicidade plena, nós fazemos uma pálida ideia, mas é isso que nós temos que buscar. É para isso que nós estamos aqui. Então, é assim na nossa vida. Né? O cume da montanha representa o quê? Chegarmos à felicidade. E para isso existem vários jeitos de chegar ao cume da montanha, várias formas de chegar até lá. Este é o nosso grande objetivo de vida. E assim como para chegar no cume da montanha, da analogia que eu fiz, na nossa vida nós temos o quê? O jeito imprudente, né? Nós temos o jeito enganoso, aquelas pessoas, né, que querem expandir a consciência de hoje para amanhã, entro no site da internet, assisto um videozinho de 3 minutos, nossa, já sou o Jedi, né, já sou o iluminado. Calma, né, gente? Não é assim que funciona. Na natureza nada dá saltos. Então, por que a gente quer acelerar tanto assim? A gente muitas vezes não faz o dever de casa, a gente não estuda, a gente não lê, e nós achamos que assistindo um videozinho lá do YouTube a gente vai ser iluminado. Que uma mágica vai acontecer, um sobrenatural vai acontecer e a gente vai virar iluminado de uma hora para outra, assim. Cuidado com esses engodos, né? Existe o jeito dependente. Na nossa vida, como eu disse, é bem comum, como na analogia, nós acharmos que a nossa felicidade está no outro. Que quem tem que resolver os nossos problemas são os outros. Então, muitas vezes eu venho numa casa espírita e eu vou procurar o quê? Uma consulta espiritual para os espíritos resolverem meus problemas. Se eu não fizer a minha parte, vocês já sabem o que acontece, né? Ninguém resolve o problema de vocês, a não ser vocês mesmos. Então, isso faz parte. Existe o tanto faz, que são o nosso jeito bastante comum, né, de deixar as coisas acontecerem. A gente vai seguindo o fluxo, simplesmente segue o fluxo. Se é certo, se é errado, eu não sei, eu sigo o fluxo. Muitas vezes nem questiono o que está acontecendo na própria vida. Eu quero sim chegar ao alto da montanha, mas que caminho eu vou pegar, tanto faz, o que me levarem. Eu conheço um monte de gente que é assim, que não pensa no que está fazendo, mas quer chegar lá. Né? É como aquele que quer ganhar na Mega Sena, mas não joga. Existe o jeito arriscado, que é eu acelero de vez em quando algumas coisas, saio sem controle, sem destino, machucando outros, na tentativa, mas é fogo de palha, é muito rápido, e eu desisto. Tão rápido quanto eu começo, eu desisto. E neste meio tempo, eu acabo criando uma série de dificuldades para a minha vida e muitas vezes interferindo na vida de outros. Então é bastante complexo. E existe o caminho seguro, como eu disse, que é o caminhar, passinho a passinho, dia após dia, com preparação. E o que é essa preparação? A gente pode chamá-lo do BIP, né? Que é benevolência, instrução e perdão. O perdão dos outros e o perdão meu próprio, o auto-perdão. Quando a gente fala de benevolência, é o bem, é pensar e agir no bem. Quando eu falo de instrução, tu não pode deixar de estudar, porque se tu não estuda, tu não questiona, você aceita. Quando você não questiona, não faz sentido algum, por exemplo, no próprio Espiritismo, falar de fé raciocinada, que é saber o quê? Por que eu acredito nas coisas? Isso é instrução. Sem instrução, a gente não avança. Essa é a preparação para nós subirmos e chegarmos ao alto da montanha. E o perdão é que é exatamente saber que você vai falhar e você se perdoar, assim como saber que os outros vão falhar e você perdoá-los. Benevolência, instrução e perdão, este é o único caminho para chegar ao alto da montanha. E a gente não conquista essas 3 virtudes do dia para a noite. Como eu disse, na natureza nada dá saltos. Então a gente não vai conquistar essas 3 virtudes de hoje para amanhã. É com trabalho. E este caminho aqui, ele já foi deixado lá atrás pelo Mestre Jesus. E antes dele, outros. E depois dele, inclusive, outros. Mas ele foi o marco. Sem dúvida nenhuma, foi o marco.
ele já deixou esse caminho. E ele, inclusive, foi o melhor guia e modelo para essa trilha segura. Ele já deixou tudo isso prontinho, inclusive já desenhado, literalmente desenhado, através das parábolas. Ok? Quando vocês enxergam lá na Bíblia o trechinho do João, que ele fala, através de Jesus, né? Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que ele quis dizer com isso? Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Reforço aqui o caminho, tá? O que ele quer dizer com isso? Que os ensinamentos que ele deixou são o único caminho certo que nos leva a quem? Ao Pai. Ele não quis dizer que ele está lá para dar o carimbo de quem vai ou quem não vai. Não é isso. Ele quis dizer que os ensinamentos que ele deixou, de benevolência, instrução, de perdão, são o caminho correto, são o caminho certo, são o único caminho para chegar ao Pai. No Livro dos Espíritos do Allan Kardec, inclusive, nós temos um trecho dele, um capítulo praticamente do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei divina ou lei natural. O que ele está falando? O que a egrégora do Espírito da Verdade fala nesse trecho aqui que o Allan Kardec acaba escrevendo? O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Reforço aqui, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando se afasta. Ele quem? No caso, os homens, nós. Nós só somos infelizes quando nos afastamos dessa lei. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. A outra pergunta, será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens ou que noutra época lhes proibiu? Resposta, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, porque são imperfeitas. As de Deus, estas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, se alguém deve estar se perguntando, puxa, mas onde é que eu encontro então essas leis? Será que eu vou ter que ficar interpretando as parábolas que Jesus colocou lá atrás? Não, gente, não precisa. No livro aqui está sintetizado. Olha só que legal, já foi feito um trabalho de síntese. Já está muito bem esclarecido quais são essas leis. E quais são essas leis? É só a gente seguir. A terceira parte do Livro dos Espíritos é basicamente sobre as leis divinas ou as leis naturais. E aqui são colocadas todas as leis. Dentro da lei divina ou natural, existem outras 10 leis, ou são subdivisões. Eu particularmente não gosto muito da palavra lei, porque meio que imputa algo na nossa cabeça que é rígido, mas não é assim. Nós temos que entender isso como regras. São simplesmente regras de boa conduta. Dentro dessas regras nós temos o quê? A lei de adoração. O que é a lei de adoração? Muitas vezes a gente então eu tenho que obrigatoriamente adorar uma estatuinha, adorar uma imagem. Não, não tem nada a ver com isso. Adoração significa a nossa conexão com o alto. Isso é adoração. Ok? Então quando a gente faz uma oração, a gente está adorando. Faz sentido? Lei do trabalho. Muitas vezes a gente faz de tudo para não seguir essa lei. Né? A gente adora final de semana e assim por diante. Mas a lei do trabalho não é só no trabalho diário, é o trabalho da alma muitas vezes, ou na maioria das vezes. É isso que nos mantém ativos, é isso que nos faz pensar. Lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e lei da justiça, de amor e de caridade. E que se a gente entende, como dizem os próprios espíritos, essa última lei aqui, ela contempla todo o resto. Mas aqui está o quê? Um portfólio, um repertório bastante simples e organizado de quais leis, como disse no próprio livro, se eu seguir, eu sou feliz. Se eu sou infeliz quando eu me afasto delas. Basicamente é isso. E às vezes a gente fica procurando 1000 subterfúgios, 1000 alternativas, está bem diante de nós o que a gente deve fazer e o que não fazer. Conectou? Faz sentido para vocês isso?
Quem não leu ainda, fica uma boa dica para saber qual é o que eu devo fazer na minha vida ou no meu dia a dia. Leia, entenda, compreenda e aplique essas leis. Este é o único caminho para se chegar ao alto da montanha com segurança. Então, reforçando aqui o tema da noite, existe um único caminho certo na nossa vida? Sim. Reforço. Existe sim. Mas muita gente pode falar o seguinte: não, eu discordo disso, porque cada pessoa tem o seu tempo, né? Tudo na vida é relativo, as pessoas têm o seu livre-arbítrio, porque elas podem fazer o que elas quiserem. Tem muita gente que pensa assim e está tudo tranquilo, né? Então é relativo, tem o livre-arbítrio, cada pessoa tem suas dificuldades e tem o seu tempo de absorver as coisas. Bem, isso sim, também é verdade, ok? Mas o fato disso ser verdade, a gente não pode ignorar ou negar que o caminho reto não existe. Ele existe. São duas verdades aqui. Uma é que todo mundo tem suas dificuldades, seu tempo, tem seu livre-arbítrio e faz o que quiser. Mas o fato disso ser verdade não exime o fato, né, a gente não pode negar que o caminho reto existe. A gente segue ou não. Segue se a gente quer. Pode ser difícil, pode ser estreito, pode ser lento, como subir a pé uma montanha. Mas este é o único caminho que nos leva até lá, tá? Não se engane. A gente não vai acelerar muita coisa. A gente não vai conseguir pular etapas. A gente não vai conseguir, através, seja o engodo que for, chegar no cume da montanha. Se não for pelo próprio trabalho, se não for pela nossa benevolência, se não for pela nossa instrução e se não for nos perdoando e perdoando aos outros. Este é o único caminho. Espero não ter desestimulado vocês, ou bem pelo contrário. Muitas vezes a coisa é tão simples que parece que a gente cria uma série de dificuldades ao redor disso. E é o que, quando Jesus veio para cá, através das parábolas, ele tentou colocar. Pessoas, sigam isso. É o que a gente precisa, só. Não precisa muito mais. Um pouquinho de amor naquilo que a gente faz todos os dias é o suficiente. E muitas vezes a gente quer, nossa, eu quero virar o Jedi, né? Eu quero virar o cara super antes, eu quero correr antes de conseguir andar. Essa é a grande verdade. E a gente procura vários caminhos loucos para isso. E aí a gente quebra a cara, a gente sofre, entre outras coisas, né? Então, isso eu gostaria de deixar aqui para reflexão da noite. E sempre lembrando, né, que na nossa encarnação, as atividades que nós temos aqui, ou a nossa vida, ela não é um trilho, tá? Ela é, acima de tudo, uma trilha. Ou seja, não é reto. Essa não é a nossa vida. A nossa é uma trilha, porque a gente precisa ir contornando as dificuldades e muitas vezes refazê-las. Então não é totalmente reto. A gente precisa, sim, contornar, como subir o cume da montanha. A gente vai ter que passar as pedras, a gente vai ter que passar alguns entreveros, e faz parte. É assim mesmo. Outras referências no Evangelho, basicamente, fala de uma forma bastante... O Evangelho segundo o Espiritismo, diferente do que muitas pessoas às vezes pensam, é diferente da Bíblia, tá? Para quem não leu ainda, é um livro bem interessante. Ele traduz as parábolas, né, de uma forma que é entendível, através do conhecimento ou da chave que o Espiritismo traz até nós. Então fica a referência aqui. É um livro de ensinamentos, é um livro moral, acima de tudo, é um código moral. E como eu já falei, né, o Livro dos Espíritos, a terceira parte do livro é só sobre moral, são sobre as leis morais. Então também recomendo essa literatura. Muito bem, espero ter deixado para vocês aí alguns pontos para reflexão, né? Pensem mais sobre que caminho vocês estão seguindo durante a vida. Se vocês estão sofrendo, basicamente talvez é porque exista um pouco de distância em relação à linha reta aqui, né, que já foi deixado. Convido então todos agora para fechar os olhos novamente, para a gente receber os passos. Vamos se concentrar, vamos recolher as pernas, para o pessoal poder passar.